A paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui mais em uma gravação, em um horário profético, o horário das 12 horas, a sexta hora para o judeu, onde nós iremos colocar diante do teu altar as nossas vidas, colocar diante do altar do Senhor a construção de 4 pilares que nós estamos construindo. E neste momento tão importante, nós estamos chegando na metade, da construção da terceira coluna, que é o livro de Lucas, aonde eu convido a todos a estarem em oração comigo neste momento, porque é uma hora de sol a pino, um momento onde o tempo mais aperta-nos em relação ao fulgor deste dia. Existe um momento do dia que é o dia que é o momento que é o mais estressante, é o mais apertado de todos e também é o mais saboroso de todos, dependendo da situação que nós nos encontramos. Mas na maioria das vezes é o sol do meio-dia, onde o calor é maior, a intensidade de todas as coisas ficam ali evidenciadas. Então, nesta hora, eu quero só rapidamente explicar aos irmãos que nós estamos construindo 4 pilares. São 4 pilares que estão sendo cavadas, esses pilares, essas colunas, até encontrarmos uma rocha. E nessa rocha, esses pilares, eles serão cravados, porque sobre esta rocha o Senhor edificará uma grande obra. Então, neste momento, eu convido os irmãos a estarem orando, a estarem buscando, porque através desse movimento, o Senhor há de operar grandes maravilhas, salvação na vida de muitos aqueles que buscam. Então, nessa hora, eu convido os irmãos, num horário que é um horário tão delicado, o horário da sexta hora, o período do meio-dia, onde muitos estão abaixo do sol a pino. Então eu venho neste momento orar. E você que estiver assistindo, seja qual o momento que for, que você também possa prestar atenção e que essa oração possa chegar até o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, nós oramos ao Senhor. Nós clamamos, meu Pai, ao Senhor neste momento. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa estar nos ajudando nesta grande obra, que o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor possa estar nos dando força para suportar o fulgor deste dia. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar alcançando as nossas causas, aquelas que são internas, que estão dentro do nosso coração e da nossa mente. E muitas das vezes não são aparentes, mas nos faz sentir dor internamente. Que o Senhor possa estar alcançando com a tua mão de poder e graça, porque cada um tem os seus segredos, mas nenhum segredo não é oculto aos teus olhos, aos teus sentidos. E também pedimos ao Senhor aqueles que se encontram, Senhor Deus, externamente, ó Deus, com problemas físicos, que o Senhor possa estar operando a favor de cada um deles. E que também possa estar abrindo portas onde não há porta, dando esperança quando a esperança já é escassa. Por isso, Senhor Deus, nós oramos neste momento e pedimos ao Senhor que ao lermos a Tua Palavra, ao registrarmos a Tua Palavra aqui, o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nessa hora nós, no livro do evangelista Lucas, esse evangelho que é visto na perspectiva de um doutor, onde ele decidiu minuciosamente relatar os detalhes
que todos tinham visto e ele também convivido, eu vos convido a caminhar comigo e observar que nesse capítulo nós iremos observar a missão dos 12 e a transfiguração. Iremos no capítulo 9 de Lucas desfrutarmos da multiplicação dos pães e na profundidade observar o que é uma transfiguração, uma transição metafísica de um corpo físico a um corpo espiritual. Eu convido a todos nós a nos prepararmos para um capítulo divisor de águas, para um capítulo onde o Senhor Jesus envia os 12 apóstolos em missão e alimenta 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes, um milagre de maravilha. Mas o ápice acontece no monte, onde testemunharemos juntos a transfiguração de Jesus Cristo em sua glória. Ali, Lucas nos mostra o desafio de seguir a Jesus, o desafio de negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz diariamente, um chamado à renúncia e à contemplação da majestade do Rei. Então, esse capítulo é um capítulo 9, é um capítulo muito interessante, que é bom a gente estar relendo ele, vendo e tentando praticar ele na nossa vida. Eu falo isso por mim, porque quando eu falo, a primeira pessoa a ser atingida pelas palavras sou eu mesmo. Então eu sou muito pobre e necessitado que essas palavras libertem o meu coração, libertem a minha mente, e que possam encontrar lugar na minha vida e fazer a diferença, a transição, a transmutação do negativo para o positivo. Então eu convido os irmãos, junto comigo agora, porque eu não tenho usado o teleprompter, tenho usado a Bíblia mesmo para ler, porque assim é a orientação que me foi dada. Então eu convido os irmãos a abrirem em capítulo 9 do Evangelho de Lucas, para nós lermos a palavra. Quero pedir desculpa se de repente aconteceu algum ruído, algum cachorro, gato, passarinho, gambá, qualquer tipo de bicho, qualquer coisa sobrenatural, caiu o pedestal, um vento bater, é assim mesmo, faz parte do processo, irmão, não se assustem, porque a obra de Deus, acontece muitas coisas, os irmãos nem sabem. A palavra do Senhor nos diz assim: antes vamos orar. Senhor Deus, nós queremos clamar pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pois pedimos perdão dos nossos pecados. Iremos ler a Tua palavra, a Tua Escritura, e pedimos, Senhor Deus, que ela possa encontrar lugar no nosso coração. Pedimos que o nome do Senhor possa ser glorificado e que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e operar o milagre. Te pedimos, Senhor Deus, atenua, ó Deus, aquilo que é para ser gigantesco, tira o impacto daquilo que é para ser violento, mas nos dê, Senhor Deus, a visão do grande livramento. Assim nós oramos ao Senhor e te pedimos, protege, Senhor Deus, todos que fazem parte da nossa família, nossas esposas, nossos filhos, os nossos parentes, que eles possam ser nessa hora protegidos pelo Senhor. E aqueles que não te conhecem, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar pelo teu poder, pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos, nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge,
nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunha contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca e João Batista. Verso 7. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos e outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este que vem e ouço dizer tal coisas? E provocava e procurava vê-lo. A multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães, verso 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E saindo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhassem e achem o que comer, porque aqui onde estamos, neste lugar deserto, não há nada para se comer. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram comeram todos, e saciaram-se. E levantaram do que se sobejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. Verso 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Cada um deve levar a sua cruz. Verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque que aproveita o homem granjear todo o mundo inteiro, e perder-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará do Filho do Homem, quando vier na sua glória e
do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertavam, viram sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura de um jovem lunático, verso 37. E aconteceu no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma, e de repente clama e despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda vós, eu convosco, contigo? Traz-me cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus respondeu ao espírito imundo e Então Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. O maior no reino dos céus, verso 46. Ressuscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhe: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Quem é contra nós, não é por nós. Verso 49. E respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsam os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós.
Os samaritanos não recebem a Jesus, verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem vinha de Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu e disse: Vós não sabeis do que é do Espírito e do que vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. Verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, que ele disse um: Senhor, ser-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhes observou: Deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nesse momento, nós colocamos diante do teu altar a tua palavra, nós entregamos diante de ti a leitura e pedimos ao Senhor que essa tua palavra ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Pedimos que o teu nome possa ser glorificado. Pedimos, Senhor, que a tua palavra ela possa encontrar lugar e ali fazer morada e surgir salvação. Vai de encontro àquele, Senhor Deus, que é necessitado, que precisa. Porque sabemos que os dias são, ó Deus, de muito calor, de sol a pino, ó Deus, de muita pressão sobre toda a humanidade. Assim, Senhor Deus, nós oramos, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos perceberam aqui como que o capítulo 9 ele é cercado de vários títulos para que nós possamos compreender a missão do Senhor. Primeiro o Senhor chama os 12 para trabalhar. Depois Herodes, o tetrarca, ele fala acerca de João Batista, porque já tinha degolado. Aí surge a primeira multiplicação de pães, a confissão de Pedro sobre todas as coisas. O Senhor orienta que cada um deve levar a sua cruz. O Senhor se transfigura mostrando o seu poder. O Senhor, no momento, ele cura um jovem lunático. Ele explica quem é o maior no reino dos céus. Quem não é contra nós é por nós, diz a palavra do Senhor. E os samaritanos não recebem Jesus, acerca dos que seguem a Jesus. Então existe, meus amados irmãos, neste momento, neste estudo, que o Senhor tem até tocado no meu coração para não entrar tão profundamente nele, mas deixar aqui como referência, porque aqui fala do ciclo da vida humana completamente. E o Espírito, ele deseja falar com todos nós um pouco mais. Mas nessa hora eu vou orar, porque é o horário do meio-dia, e entregar este período diante do Senhor. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra que foi lida. Eis aqui a tua palavra, Senhor. E nós apresentamos ela diante do teu altar. Ela já está lida e agora ela já vai ser espalhada, Senhor, para os 4 cantos da terra. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa, sim, fazer morada no coração daqueles que necessitam.
porque grande é o Senhor sobre todas as coisas. Pedimos ao Senhor, Senhor, nos dá força para nós conseguirmos chegar até o final desta jornada, para que nós possamos completar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Pedimos ao Senhor, alcança aqueles que já estão perdidos, Senhor, que ninguém dá mais nada por eles. Alcança, Senhor Deus, os que não têm um teto, um lar. Alcança, Senhor Deus, os lares que estão divididos e una-os, Senhor. Dá livramento, Senhor Deus, os lares onde os teus filhos te servem. Te peço, Senhor Deus, por este varão, por essa serva que tem seus filhos, que as orações dos teus servos possam chegar aos seus filhos e assim o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, nessa hora, Senhor Deus, pela vontade do Senhor e do teu Espírito, eu entrego este período de oração, período de meio-dia, Senhor Deus, um momento de maior pressão, ó Deus, sobre a face da terra, o sol do meio-dia, a hora sexta. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, impõe as tuas mãos e traz refrigério para a alma, para o teu nome ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu entrego ao Senhor, porque eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu entrego diante do teu altar, em nome do teu Filho Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora, meus amados, me despeço, deixando aquele abraço bem gostoso e dizendo ao Senhor que a minha vontade era de pregar um pouco mais, mas o Senhor disse, cala-te, entrega isso que você tem para entregar, que é o suficiente para que eu possa fazer. Então, assim eu confio. Mas deixo aqui o meu abraço forte, apertado no coração, e faço aquele pedido, que os irmãos possam estar deixando o seu like, fazendo o seu comentário, e até mesmo compartilhando com aqueles que precisam de ouvir a tua palavra, a palavra de Deus. E se for do seu interesse, se inscrever para você receber cada notificação, de cada mensagem, de cada leitura da palavra, por aqui em diante. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.